Chuchuzinhos do Papo de Gel, que satisfação em vê-los aí para mais essa aula, trabalhando com elas, as escalas cartográficas. Sim. Quando fui fazer geografia na faculdade, pensei, vou me livrar da matemática, tudo menos matemática, e de repente estava lá ela. Oi, sou eu, a matemática. Não, Chuchu, mas enfim, né? Tá aí, a gente tem que estar ligado nessas relações de tamanho entre o real e o cartografado e, portanto, manjar de escala cartográfica é de suma importância. Então, a primeira coisa que eu quero ver com vocês é o seguinte, olha só, existe uma diferença entre escala cartográfica, que é a temática dessa aula, e escala geográfica, tá? A escala geográfica é aquela que a gente vai fazer, a gente vai utilizar para análise de diferentes fenômenos. E não estamos falando do Ronaldinho, tá? Diferentes fenômenos. Então eu vou pensar no bairro, depois no município, no estado, no país, no continente, no mundo, no sistema solar, no universo e o que tiver depois. Não sei, são escalas geográficas. Então quando eu estou pensando no aquecimento global, estou pensando numa escala global, planetária, um fenômeno que acontece em todo o planeta. Se eu penso os deslizamentos de solo no litoral norte de São Paulo, pô, eu estou pensando numa escala mais estadual ou quase local. Então isso é uma escala geográfica, tá? A escala cartográfica, que é o assunto da aula, né? Não é mesmo? A gente está pensando numa escala que é utilizada nas diferentes representações da superfície planetária ou de partes da superfície do planeta, né? Então, a escala cartográfica nada mais é do que uma relação numérica, né, entre a dimensão de uma superfície real, tá? O planeta, o estado, o município, alguma coisa assim, e a dimensão dessa mesma superfície em um mapa ou uma representação da superfície, né? No mapa, no globo, por aí vai, numa planta, numa carta, por aí vai, tá? O que acontece? Essa relação de tamanhos, de dimensões entre o real e o cartografado é o que a gente vai entender como escala cartográfica, que é o que a gente já sabe calcular, que a gente faz as análises no mapa e tal, certo? E essa escala cartográfica, ela aparece de duas maneiras. A primeira forma é a escala numérica, tá? A escala numérica, ela basicamente consiste em uma fração que mostra a relação entre dois números. O numerador, e aqui eu vou pegar esse exemplo aqui de baixo, ó, e já vamos começar a aproveitar e rabiscar bem coloridinho. Numerador. O numerador corresponde à unidade de distância no mapa, tá? Ou seja, o numerador é isso aqui, ó. É esse número antes dos dois pontos ou em cima da barrinha aqui da fração, tá? Então, esse aqui é o numerador. Eu vou apagar aqui. O numerador está em verde, tá? Ele indica a distância no mapa. Então, a distância fictícia, a distância na superfície, da superfície que foi cartografada. Então, é a distância no mapa. Agora, te lisga, olha só. O denominador, também chamado de módulo, a gente vai falar bastante de módulo aqui na aula, tá? Então, eu vou falar bastante de módulo, tu vai entender que é o denominador da fração, show? O denominador, ou melhor, o módulo, é a unidade de distância na superfície real. Se o numerador é no mapa, esse valor aqui ó, do exemplo, os 500 mil, é o nosso denominador, é o nosso módulo, ele está representando a distância real, certo? Então o que acontece? Toda escala, né? Toda escala numérica, ela vai ter o seu numerador indicando a distância no mapa. Ah, é sempre 1? Normalmente é 1, pode ser 2, pode ser outro número, mas o normal, o mais comum é ser número 1, tá? 1 no mapa equivale a quanto na realidade? Esse a quanto na realidade é indicado pelo módulo, certo? Então olha só, nesse exemplo aqui significa que cada 1, vamos fazer em verde, porque é o numerador. 1 centímetro no papel corresponde a 500 mil centímetros na realidade. É isso que está dizendo aqui, ó. A gente pode dizer o quê? Tu te ligou? Pegou a manha? Então o que acontece? Aqui eu estou dizendo que 1 centímetro no papel corresponde a 500 mil centímetros
na realidade. Aí a gente vai poder fazer a análise que é a seguinte. Então quer dizer que a área real, para caber naquele mapa, naquela representação, ela foi reduzida 500 mil vezes. Essa última coisinha aqui, ó, que eu coloquei aqui, ó, 500 mil vezes, tá? Então, pô, se eu tenho uma escala 1 para 500 mil, eu peguei a superfície e reduzi 500 mil vezes. Se eu quiser saber a distância real, eu tenho que multiplicar 500 mil vezes. Se eu tenho uma escala para 1 para 60 milhões, 1 para 60 milhões, quer dizer que aquela superfície real ela foi reduzida para caber naquele mapa, naquela representação, 60 milhões de vezes. Ficou bonitinho ali, pequenininho. Eu reduzi. Então, o módulo, né? Esse módulo está indicando o quê? Basicamente, o quanto a superfície real foi reduzida, certo? Se ele foi mais reduzido ou menos reduzido, se a superfície foi mais reduzida para caber no mapa ou menos reduzida para caber no mapa, eu vou saber isso através do módulo. Show de bola? E aí, para a gente passar adiante, um ponto muito importante aqui. Chuchu, não esquece, não pode esquecer. A escala não possui unidade. Unidade, eu digo unidade de medida, né? Ah, mas tu falou em centímetro. Porque eu quis. A aula é minha, quem manda aqui sou eu. Comando me. E aí eu coloquei centímetro, mas poderia estar. A distância no mapa ela pode ser medida em centímetros, que é o mais normal. Ela pode ser medida em milímetros. Vai lá, né? Vou pegar o milímetro da régua e tal. Então, 1 milímetro igual a 1 milímetro no mapa igual a tanto na realidade. 1 decímetro, pode ser, né? Dificilmente tu vai ter a escala no mapa sendo apontada em metro. Para ter um mapa em que tu vai pegar 1 metro no mapa, cara, o teu mapa tem que ser gigante, tem que ser um tamanho bem considerável, tá? Então, normalmente, e aí eu quero que tu te fixe nisso, tá? O numerador, ele vai estar em centímetro, às vezes em milímetro, tá? Dificilmente foge disso. E aí, o que acontece? Na escala numérica, se o numerador está em centímetro, eu já vou pensar que o módulo também está em centímetro. Se o numerador está em milímetro, eu vou pensar o módulo em milímetro. Por isso que a gente diz assim, a escala não tem unidade. Se, sei lá, vai fazer uma questão, né? Sei lá, na tua prova do Enem, na prova do vestibular e tal. E aí aparece centímetro, numerador em centímetro. Pô, então eu tenho que pensar que o módulo, né, também tem centímetro. Ah, apareceu em milímetro. Vou pensar o módulo em milímetro. E aí que está o detalhe. A escala numérica, ela vai te exigir, a gente vai fazer um exercício depois, ela te exige uma transformação. Pô, eu não consigo imaginar, por exemplo, tu consegue imaginar, Chuchuzinho, ó, 500 mil centímetros? Difícil, né? Então, normalmente, e lembrando, isso aqui corresponde à distância real. Pô, então normalmente o que a gente faz? A gente vai depois, né, para encontrar a distância real, transformar esses centímetros do módulo em metros ou em quilômetros. Pode ser um ou outro, né? Depois você vai fazer isso, tá aqui, porque vai fazer o vestibular, vai fazer uma prova de vestibular, prova de concurso, prova de Enem aí, ou te liga. Então tu tem que estar bem ligado na transformação de centímetro para metro, centímetro para quilômetro e vice-versa. Ao contrário, 2 vezes, tá bom? Show de bola? Tá, essa tudo isso para falar da primeira forma em que a escala cartográfica pode aparecer, que é a escala numérica. A gente tem a segunda. A segunda é a escala gráfica. A escala gráfica ela é mais direta, só que ela não é tão precisa quanto a numérica. Olha só, a escala gráfica é expressa através de um desenho, ou adivinha, um gráfico com uma régua. Então dá uma olhadinha aqui, eu coloquei 2 exemplos, tá? Pega esse primeiro aqui, ó. Aí o que acontece? Se tá lá no mapa a escala gráfica, normalmente essa distância aqui, ó, até aqui é de 1 centímetro. Até aqui é de 1 centímetro, mas daqui até aqui também é de 1 centímetro. Aqui é 1 centímetro, aqui é 1 centímetro. E o que nós percebemos, pequeno gafanhoto? Que nessa escala, 1 centímetro no mapa corresponde a 250 metros na realidade. E aí eu já me liguei. Tá, 1 centímetro vale 250 metros? Beleza. Tá aí, 2 centímetros vale quanto? Vale 500 metros. E 3 centímetros? 750 metros. E aqui eu vou te dar a real. Escala, tu só resolve
qualquer questão de escala, tu resolve regra de 3. É o que a gente está fazendo aqui, ó. Se 1 centímetro é igual a 250 metros, 3 centímetros é igual a x. Regra de 3. E aí tu vai ter 750 metros. Tá? Olha esse segundo exemplo aqui, ó. 1 centímetro vale quanto? 1 centímetro, aqui, antes, olha só, nesse primeiro exemplo está em metro. Nesse segundo já está em quilômetro. Fica atento, rapaz, te liga. 1 centímetro aqui vale quanto? 1 centímetro vai valer 3 quilômetros. Tá, e 3 centímetros vale quanto? Ué, 3 vezes 3 dá 9. Odeio matemática, tá? Vai dar 9 quilômetros. Beleza, e 4 vai dar 12 quilômetros. Eu demoro porque eu tenho que fazer a conta de cabeça. Eu fico meio nervoso. Até dando uma suadinha quando eu estou fazendo conta aqui, ó. Mas essa é a lógica. Eu tenho uma relação, tá? Na escala gráfica, uma relação direta entre o centímetro do mapa, né? E o metro da realidade, ou o quilômetro da realidade. Show de bola? É essa a lógica, tá bom? Então vamos lá. Chuchu, e aí eu trouxe, obviamente, alguns exemplos, alguns exercícios para a gente utilizar, né? Aproveitar aqui. O que eu sugiro? Nesse momento, eu vou ler a ordem do exercício, para o vídeo, depois faz e depois volta aqui para ver se deu certo a tua conta, tá bom? Então, olha só, observa o mapa a seguir. Tem um mapa aqui, o trajeto da tocha olímpica no Brasil, né? Lá nas Olimpíadas em território brasileiro. Trajeto por terra, trajeto por avião. Não acredito que fizeram de avião, né? Podiam ter feito pelo meio da floresta amazônica o cara correndo. Ia ser massa pra caramba. No mapa, o trajeto total da tocha olímpica em território brasileiro mede 72 centímetros. Beleza. No mapa, né? No mapa. Considerando os trechos via aérea e por terra. Show. No total aqui deu 72 centímetros no mapa. A distância real em quilômetros percorrida, para quem não fala soviético, nossa senhora, sou muito velho. Para quem não fala russo, quilômetros é quilômetros em português, tá? Percorrida pela tocha em seu trajeto completo é de aproximadamente quanto? Cara, vou fazer a conta. Aqui vou usar uma regra de 3 básica aqui e vai matar a pau, tá? Oh, peraí, mas eu sei a escala, sei sim, tá aqui no mapa. Olha no cantinho inferior ali, ó. 1 para 50 milhões. O que eu tô dizendo? 1 centímetro. Vou colocar aqui, ó, tá? 1 centímetro no mapa. Então, por que eu sei que é centímetro? Por que não é milímetro? Porque a questão me diz que é em centímetro aqui, ó. Se ele falou 72 centímetros, eu já vou pensar a escala em centímetro. Equivale a 50 milhões de centímetros na realidade. Eu reduzi o Brasil, para ficar do tamanho desse mapa, 50 milhões de vezes. Eu peguei o território brasileiro, reduzi 50 milhões de vezes e ele ficou do tamanho ideal para esse mapa aí. Ok? Beleza. Eu sei então, olha só, que eu tenho a distância no mapa e eu tenho a distância real, é o valor do meu módulo. De boas até aí? O que acontece? Beleza. Só que eu não quero saber, né? E aí eu tenho que ver aqui, ó, tá, beleza, eu não quero saber 1 centímetro, né? Eu quero saber 72 centímetros. Se eu fizer essa, aí eu posso fazer o quê? Agora eu tenho 2 caminhos. Eu posso transformar isso aqui, ó, esse valor do módulo, em quilômetros. Por que em quilômetro, não em metro? Porque a questão está me pedindo em quilômetro. Ou eu posso transformar agora, ou eu posso transformar lá no final. Eu poderia fazer o seguinte, ó. 1 centímetro igual a 50 milhões de centímetros na realidade, então 72 centímetros é igual a x, regra de 3. Olha aqui, ó, faço show. Só que aí eu vou achar a resposta em centímetro, vou transformar em quilômetros. Eu posso fazer isso agora. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu gosto, porque, sei lá, para quem não sabe matemática, tem dificuldades em matemática, ou seja, para quem é normal, né, fazer passo a passo é a melhor coisa do mundo. Tá? Então o que eu costumo fazer? Eu já transformo aqui, ó. 1 centímetro é igual, vamos pegar aqui, ó, a 500 quilômetros. Se eu passar de centímetro para quilômetro, o que eu faço? Eu corto, eu tiro 5 zeros. Sempre essa macetosa. Ó, tirei 5 zeros. Tirei 5 zeros ali. Eu descobri que 1 centímetro igual a 500 quilômetros.
Aí, opa, safadinho, vem no vermelho. Olha só, agora que eu vou fazer o seguinte, 72 centímetros igual a x, igual a x. Pegou a manha? Tá aí, 72 centímetros igual a x. Vou fazer a regra de 3, vai ser x vezes 1, vai dar x. 72 vezes 500 quilômetros, né? Vai dar aqui 36 mil quilômetros. Essa é a minha distância real. E aí o que acontece? Já marquei a letra C. Já marquei a letra C. Show de bola? É isso. Olha a regra de 3. Ah, mas eu sei usar a fórmula da escala. Chuchu, a fórmula da escala, ela vai te obrigar a fazer uma regra de 3. É isso. Tu vai acabar nisso que eu fiz aqui. Então aquela regrinha da escala E igual a Dzinho sobre Dzão, basicamente vai te levar a essa conta que eu fiz aqui. Sem mais. Tá? Bom, e aí a gente vai fazer uma outra questão agora. Ó, pegou a manha? Faz essa aqui então. Pausa o vídeo, faz aí e vê se deu certo, tá? Não, então já fez? Então tá bom. Vamos lá. Olha só, olha essa aqui. A figura a seguir mostra a maior fronteira entre dois países do mundo, Canadá e Estados Unidos. Tá aqui, ó. O Alasca, Estados Unidos, Canadá. A sua distância total é de aproximadamente 9.000 quilômetros. Opa, já me largou aqui o que? A distância real. Distância real, já sei, está em quilômetros, beleza. Considerando as medidas em centímetros ilustradas na figura, assinale a alternativa que apresenta corretamente a escala da representação. Eu não quero descobrir a distância real que nem foi nessa questão aqui, ó. Aqui, dessa questão de vestibular, está me pedindo o quê? A escala. Bom, aí, Chuchu, olha só. Lembra como que é a escala? É 1, parará, 2 pontinhos, a fração, né, o numerador, distância do mapa, e o módulo. O que eu tenho que descobrir? O módulo. O módulo é a grande pergunta, não é? Porque assim, ó, o 1 está em todas as alternativas. O numerador está em todas as alternativas. O módulo varia. Tá, fala bonitinho. Varia, tá? Então esse é o meu x. Basicamente, o módulo é o x que eu tenho que descobrir. Aí eu vou lá. Então, peraí, mas eu tenho a distância no mapa e eu tenho a distância real? Tem. A real tá aqui, ó. 9.000 quilômetros. E eu tenho a distância no mapa? Eu tenho, tá no mapa. Tá? Aí o que vai ser? Pô, tá dizendo que considerando as medidas em centímetros ilustradas na figura, assinale a alternativa que apresenta corretamente a escala da representação. Então, e eu quero a distância total. Então eu tenho que pegar 2 mais 6 mais 3 mais 4. 6 mais 4 dá 10. 3 mais 2 dá 5. 10 mais 5 dá 15. Toma! 15 centímetros. Essa é a minha relação. O que eu faço agora? Chama na regra de 3. Faz a regra de 3. Vamos lá? Então, eu vou ter x, né? 15 centímetros vezes x igual a 9.000 quilômetros. De novo, aquela coisa bem passo a passo para quem não sabe matemática. Quem é que nem eu e não tem entendimento. Os números não ficam flutuando na frente. Isola o x, esse otário faz um bullying gostoso com ele, deixa ele de cantinho e põe os 15 aqui na divisão. Estava multiplicando aqui, ó, passa para cá dividindo. 15 centímetros, parou. Não posso fazer essa divisão. Por quê? Eu tenho unidades de medida diferentes aqui, não é? Eu tenho quilômetro e eu tenho centímetro. O que eu faço? Agora eu vou transformar esses quilômetros em centímetros. Por que em centímetro? Mas, professor, por que eu não passo tudo para quilômetro? Os 15 centímetros para quilômetro? Porque se aqui está em centímetro, chuchuzinho, ó, aqui está em centímetro, esse valor aqui, na escala, tem que estar em centímetro também. Se o numerador está em centímetro, o denominador também está em centímetro. Então não posso deixar em quilômetro, tem que fazer o quê? Passar para centímetro. Então x é igual a 900 milhões de centímetros dividido por 15. O quê? Fez de cabeça? Claro que não, anotei no papel ali. Tu acha que eu vou fazer uma conta dessa de cabeça? Mas qual é que é o grande lance? Chuchu, te liga. Lembra que a gente fez a questão anterior? Deixa eu voltar aqui, ó. Se eu passei de centímetro para quilômetro, eu tirei 5 zeros. Aqui, de quilômetro para centímetro, eu vou colocar quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5. Coloquei 5.
Aí eu vou fazer essa conta aqui, né? E x vai ser igual, obviamente que eu não vou fazer a conta de cabeça, vou ver aqui na minha colinha, x igual a 60 milhões. Esse é o meu módulo. Isso está em centímetro, ó. E aí eu vou saber, pô, se um está em centímetro, porque a questão me falou que estava em centímetros, eu vou procurar aqui a minha resposta, sendo a letra D. Show de bola, né? E vamos fechar essa nossa aula com o seguinte. Nessas relações de escala, o que a gente tem que entender? Que aquele valor do módulo que a gente estava falando lá no início, né? Não, se eu reduzo muito uma superfície, eu reduzo pouco, eu altero o valor do módulo. E isso vai me determinar se uma escala vai ser grande, média ou pequitita, tá? Uma escala grande é aquela que tem grande detalhamento. Cuidado, grande detalhamento. É como se eu tivesse muito próximo da superfície. É, por exemplo, isso aqui, ó. Chuchu, tá vendo? Tá vendo o meu olho? As rugas. Olha aqui a idade, né? A sobrancelha ficando aquela sobrancelha de velho comprida e tal. Rugas, dá pra ver os detalhes do meu rosto. Eu tenho um grande detalhamento. Agora, se eu ficar aqui, ó, tu já vai, nossa, como ele é novo, ele não tem nem rugas. Claro, tá longe. Tu tá tendo uma redução dos detalhamentos, dos detalhes do meu rosto, certo? Então, qual é que é o grande lance? Uma escala grande apresenta grande detalhamento. Ou seja, o valor do módulo é pequeno. Por que isso? Porque eu reduzi poucas vezes a superfície. Então, uma escala de 1 para 5.000, por exemplo, o módulo é 5.000, quer dizer que eu reduzi a superfície 5.000 vezes. Eu reduzi pouco ela. Se eu reduzir pouco, eu tenho um maior detalhamento, eu tenho maior nitidez dos elementos presentes na superfície. Tá? Olha só, o valor do módulo é pequeno porque eu tive pouca redução da superfície. Agora, se eu for pensar aqui, ó, a escala pequena, eu tenho pouco detalhamento. Por quê? A escala é pequena, é pouco detalhamento. Por quê? Porque o valor do módulo é grande, 1 para 140 milhões. Eu peguei uma superfície e reduzi 140 milhões de vezes. Ficou pequitito, sacou? Eu generalizei os elementos. É isso aqui, ó. Eu estou generalizando, tu vê que eu tenho 2 olhos, uma bela barba, boca, nariz, cabelo ainda, né? Mas tu não consegue ver se eu tenho, sei lá, talvez sardas, talvez rugas, tomara que eu não veja, mas esse é o grande lance. Quanto mais eu reduzo, mais genérica fica a superfície. Eu tenho uma grande redução da superfície. Por exemplo, dá uma olhadinha aqui, ó. Tá? Esse globo aqui, eu tenho uma escala 1 para, cadê a escala dele aqui? 1 para 42 milhões. Reduzi o mundo 42 milhões de vezes, ficou do tamanho desse globo aqui, certo? Agora olha esse outro globito aqui, ó. Qual que foi mais reduzido? Esse aqui, né? Foi mais reduzido. Se ele foi mais reduzido, o que acontece? Eu tenho menos detalhes da superfície. Eu vou tornar ele mais genérico. Nesse globo maior, o que tu vai conseguir perceber? Vamos pegar aqui, ó, um mapa colorido. Pô, olha aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho aqui a Península Arábica. Dá para ver onde é que é o Golfo Pérsico, Estreito de Hormuz, de Bab el-Mandeb, Mar Vermelho, Canal do Suez. Tem uma certa nitidez, né? Agora, se eu pegar esse aqui, ó, piquititito, cara, olha isso aqui. Conseguem ver? Ah, é tudo muito genérico, muito mal desenhado, porque eu reduzi muito, não tem como ter um detalhamento grande, sacou? Então, olha só, vamos pegar esse exemplo. Isso aqui deixa eu mudar a cor da caneta, isso aqui é um bairro, tá? Um bairro, uma cidade. O que eu estou percebendo? Né? Que eu tenho aqui no centro, não é um bairro nada, uma cidade, viajei, é uma cidade, certo? O que eu estou percebendo? Eu tenho aqui o centro, as ruas, né, com traçado xadrez, beleza? Aí eu estou vindo aqui mais na direção noroeste, aqui eu já estou vendo que tem um traçado mais alternativo, aqui já é mais caótico o negócio, aqui a zona urbana já não é tão densa que nem aqui na região central. Isso é detalhamento. Isso é detalhamento. Eu reduzi pouco a superfície, ou seja, essa aqui é uma escala grande. Eu tenho um nível de detalhamento que eu consigo ver o traçado das ruas dessa cidade. Agora, olha isso aqui. Acha um nível de detalhamento que nem esse, nesse mapa mundi aqui, ó. Eu tenho aqui um
planisfério. Certo? Acha. Que desafio! Vai! Acha aqui onde é que tem um traçado de ruas que nem esse aqui, ó. Não consegue. Por quê? Eu reduzi tanto a superfície do planeta que se tornou muito genérico. Eu não consigo ver o traçado de ruas. Entendeu? Então, essa aqui é uma escala pequena. Se eu reduzir muito o planeta, o que eu vou ter? Uma escala, sei lá, de 1 para 160 milhões. Olha só, o meu módulo é grande, 160 milhões. Muitas reduções, certo? Aqui eu reduzi pouco a superfície. E aí que tá o detalhe, e aí eu quero só pra gente terminar isso, Chuchu, te liga no seguinte. Num mapa de escala pequena, eu estou mostrando uma área maior, eu estou mostrando o mundo. Num mapa de escala grande, eu mostro uma área relativamente restrita da superfície. O bairro, a cidade. Pegou a manha? Vamos fazer uma questão então. Duas, pra gente fechar, tá? Faz essa aqui. Para o vídeo, faz. Feito? Então olha só. Examina o esquema. Ponto de interrogação. O que será isso? Maior, menor. Maior, menor. Quanto maior esse blá, maior a área mapeada. Perdão, menor a área mapeada. Mais informações. Eu poderia pensar isso como detalhamento. E menor generalização. Tá? Beleza? Aí, quanto menor esse brarã, maior a área mapeada, menos informações, eu poderia pensar como detalhamento, e maior generalização. Do que eu estou falando? Ora, pipocas, escala cartográfica. Escala cartográfica. Não é? Basicamente é o que a gente está falando aqui, ó. Nisso e nisso aqui, ó. É o que a gente está falando. Beleza? Vamos lá. Então essa aqui da Unesp, filezinho, hein? Filezinho. Isso aqui, tipo, em segundos tu responde essa questão e vai para outra. Aí eu trouxe uma da URGS que já é outro nível de análise. Olha só. Observa a sequência da imagem abaixo. Aí eu tenho A, B, C, D. Fechou? Na A tá pegando o quê? A cidade de Porto Alegre. Ó, cidade de Porto Alegre. Eu tô vendo o traçado das ruas. O centro de Porto Alegre, que não é o centro, é uma ponta. Aí na B eu já estou vendo Porto Alegre, né, um pouco mais distante, já estou vendo a região metropolitana de Porto Alegre, uma parte dela, o Lago Guaíba. Na C eu estou vendo o Lago Guaíba, aquele, ó, Laguna dos Patos. E estou vendo aqui, ó, praticamente toda a região metropolitana, chegando no litoral gaúcho. E aqui eu estou vendo o Rio Grande do Sul como um todo, no quadrante D, não é? Então, considerando a sequência das imagens de A para D, pode-se dizer que, olha só, a escala das imagens diminui. Opa, a escala diminui? Vamos analisar? Eu estou tendo cada vez... Vou fazer aqui, ó. Mais detalhes, não é? Maior detalhamento, menos detalhes. Concorda? É o que a gente está falando antes. Aqui eu estou vendo o traçado das ruas de Porto Alegre. Aqui eu não consigo, mal consigo ver Porto Alegre. Eu sei que está ali porque tem um ponto que colocaram para dizer que é Porto Alegre. Menos detalhes, mais genérico essa aqui. Então a escala das imagens diminuiu? Sim, diminuiu. A escala diminuiu. Perfeito, diminuiu. Olha aí. Pois mais detalhes podem ser vistos na sequência? Mais? Não, Chuchu, cada vez menos detalhes podem ser vistos na sequência. Eu estou diminuindo o número de detalhes. Eu estou tornando o mapa mais genérico à medida que eu vou de A para D. Então, aqui diminui? Diminui. Mas aqui porque tem cada vez menos detalhes. Olha B. Os detalhes das imagens diminuem, fechou, beleza? Na sequência de A para D, beleza. E aumenta a área representada. Show. Na A eu estou pensando no Porto Alegre e algumas cidades vizinhas. Na D eu estou pensando no Rio Grande do Sul. A área representada é maior. Só que aí que está o detalhe. Para eu representar o Rio Grande do Sul, eu tive que diminuir muito mais ele. Quanto mais eu reduzir o Rio Grande do Sul para ficar no tamanho desse quadrado, menos detalhes eu tive que mostrar no mapa. Nossa resposta é a letra B. Tá? Vamos ver a letra C, o que está errada? A escala aumenta na sequência das imagens. Não, ela diminui, a gente já viu isso, né? O detalhamento da imagem A é maior. Pô, verdade, o detalhamento é maior. Ih, será que é essa? Portanto, sua escala é menor. Não! A escala é maior. Se o detalhamento é maior, a escala também é maior. Tá?
Letra E, a escala pouco muda, pois há a mesma área representada de A a D. A mesma área representada aqui, aqui, aqui e aqui. Não, né? Não, né? Sai daqui. Não, fala comigo. Chuchuzinhos, matamos então essa questão de escala. E aí o que acontece? A gente estava falando antes, né? Escala grande, escala pequena e por aí vai. E isso vai fazer com que a gente tenha essa noção, né? De que, por exemplo, um mapa, ele normalmente é representado numa escala pequena. Então o mapa é o mapa mundi, é um planisfério, o mapa de um continente, o mapa de um país continental que nem o Brasil. Mapa, é o termo mapa mesmo. Tá? Então repara, para caber uma superfície muito grande, para caber numa representação, reduzo muito ele, beleza. Carta, eu já vou entender o quê? Uma carta, não aquela carta de amor que tu manda para a pessoa amada, não, o último romântico. Carta cartográfica é a representação do plano em escala média ou grande, porque eu já tenho maior detalhamento, né, de aspectos artificiais e naturais de uma área. Então, por exemplo, uma carta topográfica, eu já estou mostrando a topografia da região, eu já tenho que ter um detalhamento maior. Então eu reduzo menos. Quanto menos eu reduzo, maior detalhamento. E a planta, não aquela que tu rega todo dia no teu jardim da alegria, tá? Planta representa uma área de extensão suficientemente restrita, uma área pequena, uma cidade, um bairro, tá? Que para que a sua curvatura não precise ser levada em consideração. Em consequência, a escala é grande ou muito grande. O número de detalhamento é bem maior. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu estou vendo o traçado das ruas, estou vendo as quadras. Aqui tem um lago, aqui tem uma piscina. Muito louco isso aqui. Sacou? Então, planta, escala grande, grande detalhamento. Mapa, escala pequena, pequeno detalhamento. Show de bola? Fechamos aí, chuchuzinhos. Nos encontramos na próxima aula. Espero que tenha gostado. E beijo pra ti. Até mais.